amigos do Saúde Digital, vou apresentar aqui para você um médico jovem que tem uma carreira exemplar, brilhante. Foi criado no interior de Tocantins, fez faculdade em Goiás e hoje ele está em Harvard, professor de Harvard. Eu estou aqui com Randerson Cardoso, um médico excelente, um exemplo de progressão acadêmica e carreira. Ele tem a vida tanto na carreira tradicional, acadêmica, quanto no digital, através de cursos. E é um prazer receber você, Randerson. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Você está falando dos Estados Unidos aqui comigo e queria, primeiramente, contar um pouquinho, né? Adiantei um pouquinho do seu background, mas conta pra gente um pouco da sua história. Maravilha, Lourenço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Me sinto honrado pela participação aqui no podcast. Então, Lourenço, eu, como você mencionou, sou do interior do Tocantins, cresci numa cidadezinha chamada Paraíso, e aí fui fazer faculdade de medicina, na verdade, cursinho pré-vestibular em Goiânia, fiz um ano de cursinho lá, e depois entrei na faculdade na UFG, me formei médico pela Universidade Federal de Goiás, e durante esse período lá da graduação surgiu o interesse em fazer residência nos Estados Unidos. Na época era muito pouco difundido esse conhecimento de como fazer, de como revalidar o diploma, mas seguindo alguns caminhos, buscando os meios oficiais, tem regras muito específicas e claras como se deve fazer essa revalidação. Eu fui, ao longo de 3 a 4 anos, me preparando para a revalidação, fazendo provas que são necessárias, fazendo estágios nos Estados Unidos. Eventualmente fiz um estágio na Universidade de Miami durante o meu internato, 2 meses lá. Peguei cartas de recomendação que são necessárias para se conseguir uma vaga de residência. E aí, quando eu terminei a faculdade em 2012, eu tinha já todo esse pacote preparado para fazer a aplicação para residência nos Estados Unidos e consegui uma vaga na própria Universidade de Miami. Então, eu consegui uma vaga em residência de clínica médica na Universidade de Miami e comecei lá em 2013 e já estou aqui nos Estados Unidos há 11 anos. Sensacional, cara. A sua história é muito legal e você fala de... sua formação foi em Goiás e Goiás me marcou muito recentemente. Vou contar uma história. Eu estava visitando Goiânia, inclusive um amigo médico, o Dr. Alberto Dias, que é um dos embaixadores da Endocrinogram, que é de Goiás. E eu fui com a minha esposa, meus filhos e minha esposa, a gente fez um programa, um roteiro de conhecer os museus, conhecer o patrimônio histórico da cidade de Goiânia. E vários insights me marcaram muito. Você deve conhecer o Pedro Ludovico, que foi o fundador da cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia é uma das primeiras capitais planejadas do Brasil. E o Pedro Ludovico foi o artífice da mudança, né, da capital, que era Goiás Velho, e ele ele construiu Goiânia principalmente por questões sanitárias. Goiás Velho não tinha questões sanitárias adequadas para comportar uma capital de estado. E ele escolheu uma planície, um local plano, que tinha condições de crescer, e construiu Goiânia. E um dos principais amigos do Pedro Ludovico era outro médico, Juscelino Kubitschek, que também construiu o quê? Brasília. E o Juscelino já é meu conterrâneo lá das Minas Gerais, fez faculdade de medicina na UFMG. E por que eu estou contando isso tudo? Às vezes as pessoas ficam falando assim, nossa, mas você largou a medicina? Aí eu falo assim, você já pensou se o Pedro Ludovico e o Juscelino Kubitschek não tivessem largado a medicina? Talvez a gente não teria Brasília nem teria Goiânia. Então, só para esse momento, assim, eu sempre penso assim no propósito, né? Porque, com certeza, eles não deixaram de ser médicos, principalmente o Ludovico, tem uma clara... A profissão dele teve uma clara... uma clara influência na construção da capital goiana. Então, às vezes, a gente talvez não vai atender sempre pacientes, mas às vezes a gente vai construir novas Brasílias e novas Goiânias, é um pouco do que eu sonho para mim e um pouco que eu tô atrás, sabe, Randerson? Então, eu gosto de contar essa história porque você também é um médico desbravador, como Pedro Ludovico, como Juscelino Kubitschek.
E é muito legal ver isso, essas histórias, e é um prazer para mim contar isso aqui no nosso podcast. Mas eu queria que você contasse primeiro do seu momento acadêmico hoje. O que você faz, né? Qual que é o seu trabalho hoje aí em Boston? Creio que você deva morar em Boston. Exato. Então, o meu trabalho hoje acadêmico como cardiologista e professor na Faculdade de Medicina de Harvard, ele é muito tradicional, né, no sentido acadêmico, digamos assim. Aliás, eu sinto-me na responsabilidade de falar que as opiniões que eu declaro aqui são só minhas e não filiadas a Harvard. Já é um requisito legal quando eu participo em um podcast tão bom quanto este. Então, o meu trabalho ele envolve assistência, eu faço ambulatório, enfermaria, de cardiologia, eu laudo muitos exames de imagem, sei que você aí atuou bastante, é radiologista, Sim. então eu laudo tomografias, ressonância cardíacas, ecocardiogramas, faço ecocardiograma transesofágico e atuo como cardiologista. E nesse contexto acadêmico todo, sempre com o estudante de medicina, ou interno, ou residente, do lado ali, aprendendo também, como se faz em todos os centros acadêmicos. Agora, em paralelo a tudo isso, eu desenvolvi um projeto de ensino para médicos e estudantes de medicina no Brasil e hoje no mundo sobre pesquisa e publicações científicas. Então, quando eu era residente de clínica lá em Miami, em 2013, surgiu um interesse muito forte em fazer residência de cardiologia em um programa muito forte. Eu queria ir para um programa de destaque assim, nacional na cardiologia, e o caminho para se fazer isso nos Estados Unidos depende muito de publicações. E eu, no começo da minha carreira, sofri as mesmas dificuldades que médicos e estudantes universalmente têm em fazer pesquisa. Dificuldade em achar mentores inicialmente, sem conhecimento estatístico avançado, né, aquele tempo da residência limitado, trabalhando-se até 80 horas por semana. Então, no meio de todas essas dificuldades, eu encontrei um caminho para fazer publicações fortes, com autonomia, através de meta-análises, que tem uma relevância muito boa na literatura e você consegue desenvolver, através de um conhecimento relativamente simples, autonomia em publicações. E eu comecei a publicar bastante, e isso me ajudou a conseguir, eventualmente, ser residente-chefe em Miami, depois cardiologia no Hospital Johns Hopkins. Isso foi abrindo muitas portas na minha carreira, e eu também sempre comecei a ensinar muitas pessoas que também tiveram resultados espetaculares. E aí, em 2019, eu comecei a ensinar um curso inicialmente presencial, depois digital, de eletrocardiograma, já terminando a residência de cardiologia. Esse treinamento se chama intensivo de ECG, e quando esse treinamento cresceu muito, eu criei uma audiência, eu falei, vou também ensinar as pessoas a fazerem pesquisa e publicações, como eu fiz na minha carreira. Então, hoje eu divido meu tempo entre aquela carreira acadêmica tradicional e ali o digital, onde eu ensino eletrocardiograma, pesquisa e publicações científicas, hoje para uma audiência de 61 países no treinamento de pesquisa, que também existe na versão em inglês. Sensacional. Eu queria dividir o nosso papo aqui em dois momentos, né? Apresentar um pouco a vida do Henderson acadêmico e depois a vida do Henderson empreendedor, né? Que você concilia muito bem essas duas coisas. O Henderson acadêmico, você contava que teve uma posição de residente-chefe. O que é ser um residente-chefe? A gente tem algo parecido aqui no Brasil? Explica um pouco desse contexto para a gente. Com certeza. O cargo acadêmico de residente-chefe nos Estados Unidos, ele tem bastante prestígio e ele envolve tanto atividades burocráticas, administrativas na gestão do programa de residência, quanto atividades de ensino. Então, é uma escola, na verdade. A principal vantagem para se ocupar uma posição dessa, além do prestígio que se associa a isso e te ajudar a avançar na sua carreira para momentos futuros, o grande aprendizado ali é na parte de gestão, de liderança, de ensino. Então, as atividades principais do residente-chefe incluem, por exemplo, montar o schedule, o cronograma dos rodízios dos residentes, preparar atividades de ensino, como aqui nos Estados Unidos é muito forte a cultura de noon conferences, que são aulas para os residentes, aulas didáticas, teóricas para os residentes, discussão de casos com eles. E os residentes-chefes, eles também são preceptores diretos, ou seja, como eles já terminaram a residência, aí você também tem o seu próprio painel de pacientes, se for ambulatorial, você faz preceptoria como médico assistente independente na enfermaria, e tudo isso sempre com residentes rodando junto contigo.
Então, é uma escola. Você acabou de terminar a residência e agora você é médico independente na sua especialidade, mas também está ensinando e está lidando com essas questões de ensino, avaliação dos residentes, resolver problemas que surgem o tempo todo. Basicamente, é essa a função do residente. Perfeito, entendido. E eu queria entender se existe um cargo, é algo institucional. Você tem uma bolsa diferenciada, um pagamento diferenciado, depois você tem um certificado. É uma posição institucional isso. Correto. É institucional exatamente nos moldes que você acabou de descrever. O pagamento para o residente-chefe, ele é um intermediário entre uma bolsa de um residente e o salário de um staff. De um staff, por exemplo. Perfeito. Interessantíssimo, né? Porque você começa a trabalhar valores, né, e habilidades nesse residente que vão além da hard skill, que vão trabalhar soft skill, porque você começa a ter uma posição de gerenciamento desses residentes, você começa a ter que trabalhar a sua capacidade de liderança desses residentes, e sem deixar mão da vida acadêmica, do lado acadêmico, de ensino e de base teórico-científica. Então, é sensacional isso. Não conhecia. Hoje, para te falar, vou me inspirar nisso, vou estudar mais isso. Hoje, dentro da faculdade Mandic, São Leopoldo Mandic, onde eu sou professor, a gente tem algo, nós criamos na nossa disciplina, eu junto com o Ricardo Silva e o Thiago Trapé, uma posição de um estagiário, de um monitor, que é muito parecido com o que você está falando. São alunos que já passaram na nossa disciplina, que é uma disciplina eminentemente de gestão e inovação e pesquisa, e que esses alunos eles precisam cuidar dos projetos. Esses monitores, que já são egressos dessa disciplina, eles precisam cuidar do projeto que os atuais alunos estão desenvolvendo, porque a disciplina é baseada em um projeto. E o ponto principal que eu procuro levar para eles são essas habilidades de liderança, essas habilidades de gestão. E eu vou estudar isso até para formalizar isso dentro da faculdade como uma coisa. Ó, lá fora já existe um programa formal disso. Muito bom saber. Ô, Anderson, pode falar. Só para complementar rapidinho, o prestígio dessa posição é tão grande aqui nos Estados Unidos, por conta desses motivos que você mencionou. Por exemplo, na minha turma de cardiologia no Hospital Johns Hopkins, nós éramos 9 residentes por ano. 7 dos residentes tinham sido residentes-chefes antes, ou seja, eles realmente recrutam pessoas que passaram por esse treinamento e têm aí foram desenvolvidas essas habilidades. Você acredita que essa busca maior de outras instituições, não é porque você foi residente-chefe em Miami, aí Johns Hopkins recrutou você, né? De certa maneira você foi aprovado, passou no processo seletivo para Johns Hopkins, que dispensa comentários sobre a capacidade desse complexo hospitalar. Você acredita que tem a ver com o desenvolvimento de soft skills, de tecnologia leve? Sem dúvida. Justamente essas habilidades que eu mencionei, algumas das principais, né? Liderança. Agora, uma muito importante e que eu percebi como residente-chefe isso, é a comunicação e habilidade de relacionamento interpessoal entre as pessoas, né? A gente fazia reuniões para avaliar os residentes, lá rotineiramente, no contexto de ser residente-chefe, e lá se discutia sobre é muito bom trabalhar com tal pessoa, se comunica muito bem, tem uma relação amigável com todo mundo, e isso se traduzia, por exemplo, em cartas de recomendação, que são partes fundamentais do processo. Então, um tanto quanto subjetivo tudo isso, claro, essa é a própria definição de soft skills, mas, por outro lado, é muito real, é muito palpável o tanto que isso influencia as pessoas. As pessoas tendem a minimizar os defeitos de quem é muito bom nessas outras habilidades e tendem a superestimar as qualidades de quem é bom nessas habilidades, assim, principalmente no relacionamento com as pessoas. Sim, eu tô muito feliz de escutar isso, porque, por exemplo, 2 temas que eu trabalhei com essa turma, né, que são os nossos monitores. Primeiro, comunicação assertiva.
diferenciando de um comportamento passivo ou de um comportamento agressivo, como ele pode ter uma comunicação assertiva, e outra, como dar feedback, tanto feedback positivo quanto feedback negativo. Mas isso aplicado aos grupos que eles coordenam da disciplina que eles monitoram os projetos. E é muito interessante escutar isso, porque eu estou... da onde surgiu essa motivação nossa, dos nossos professores, e a gente apresentou para a coordenação da faculdade, a faculdade aprovou, mas muito por um pouco do que você está falando. O que você está falando, que talvez os defeitos são minimizados e maximizados por você ter essas características, porque eu começo a entender que principalmente, Anderson, numa época que a inteligência artificial ela entra muito forte, a hard skill, ela tende a virar uma commodity. Eu tô bem exagerando, mas você se diferenciar pela hard skill é muito mais difícil na era da informação com a inteligência artificial do que quando você não tinha tanto acesso à informação. Então, hoje em dia, o soft skill, essas tecnologias leves de como eu converso, se eu sou assertivo no meu posicionamento, se eu não sou uma pessoa passiva ou agressiva, como eu dou um feedback, isso chama a atenção. Sabe por quê? Porque funciona. Porque isso não é commodity. Isso precisa de um trabalho. Só que parece, às vezes, tão óbvio, ou parece que isso é tão simples, elementar, que muitas das vezes a gente esquece de levar o simples, que tende a não ser commodity, tende a se diferenciar, principalmente na era da tecnologia e da inteligência artificial. O que você acha, Anderson, dessa minha teoria? 100%, eu não tinha pensado por esse lado ainda, sobre como a inteligência artificial e a evolução tecnológica afeta essa dinâmica, mas eu concordo 100%, né? À medida que o conhecimento se torna cada vez mais acessível, conhecimento objetivo, prático, as habilidades adicionais, soft skills, elas realmente vão desempenhar um papel cada vez mais importante no sucesso acadêmico e profissional, sendo que já desempenha um papel muito importante, né? Eu concordo 100% com isso contigo. Sim, nisso aí. Porque talvez essas características são as características que nos tornam humanos, né? Que nos diferenciam da máquina. A máquina provavelmente vai ter mais dificuldade, mas sensacional. E eu queria, antes de passar para o Anderson empreendedor, queria que muitos brasileiros, estudantes de medicina e até médicos, procuram fazer carreira, têm esse sonho de fazer uma carreira como a sua, nos Estados Unidos. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Como é o seu visto aí? Você tem green card, é visto de trabalho? Qual é a dica que você daria para um médico ou o estudante de medicina que queira fazer carreira como você? O processo para fazer residência médica nos Estados Unidos, ele tem basicamente, de forma bem resumida, tem 2 componentes. Um componente é você passar na prova de revalidação. Nos Estados Unidos, os médicos, estudantes de medicina, eles têm que fazer uma prova para se formarem médicos, chama United States Medical Licensing Examination, USMLE, e os estrangeiros também têm que se sujeitar ao mesmo exame. Ele tem 2 partes, uma parte do ciclo básico, uma parte do ciclo clínico, então é necessário passar nessas provas para ter o seu diploma no exterior reconhecido nos Estados Unidos. Quando você passa por isso e você preenche todos os requisitos de credenciais, os Estados Unidos vai verificar o seu diploma junto à sua universidade, aí você é dado um diploma que reconhece você como médico ou médica nos Estados Unidos. Além desse processo que eu acabei de descrever, é necessário ser um candidato atraente, um candidato forte para a vaga de residência. E essa aplicação é diferente do Brasil, onde cada instituição tem a sua prova diferente. Aqui nos Estados Unidos, não, é um sistema todo unificado, onde você vai submeter vários componentes como candidatura à vaga de seu interesse. Então, esses componentes incluem as notas naquelas provas de revalidação que eu mencionei, incluem cartas de recomendação de estágios por onde você passou aqui nos Estados Unidos, inclui uma carta pessoal sua, um personal statement contando a sua história, os seus objetivos, inclui uma entrevista, inclui o seu currículo também, publicações.
Então, para se conseguir isso, uma vaga em residência nos Estados Unidos, é necessário não só passar nas provas de revalidação, mas também se tornar um candidato forte para a vaga. E claro, como no Brasil, tem especialidades que são mais ou menos competitivas, centros acadêmicos fortes são mais competitivos, tudo isso faz parte do jogo também. E aí, publicações, elas têm um certo destaque no sistema acadêmico dos Estados Unidos, então é sempre importante buscar essa parte também, para quem quer vir para cá, e ter notas altas na prova de revalidação. Esses são os dois principais elementos para você ser um candidato muito atraente. E aí, sobre a questão do visto, existem basicamente 2 vistos com os quais você pode fazer residência nos Estados Unidos, não sendo um cidadão americano ou tendo green card previamente, antes disso. Então, esses 2 vistos são vistos J e H, cada um deles tem as suas particularidades. Eu fiz toda a minha residência no visto J, foram 9 anos de treinamento, e somente agora estou aplicando para o green card depois que termina a residência. Então, Perfeito. mas basicamente isso. Sensacional, então o caminho das pedras é este, e agora vamos lá falar um pouquinho do Henderson empreendedor. Queria que você contasse como um importante, o nosso podcast aqui, Henderson, a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre inovação, né? Eu entendo que uma das maneiras que a pessoa que detém um conhecimento tem de criar um produto é fazer um infoproduto, é um produto de informação. O que você basicamente precisa? Você precisa ter o seu... Qual que é a matéria-prima principal? É ter uma habilidade de um conhecimento que outras pessoas têm interesse, e você vai passar isso, vai entregar valor para as pessoas, compartilhando o seu conhecimento, e você vai capturar valor, você vai receber por isso. Nada muito diferente do professor antes da era da internet e do professor de hoje, né? Só que o infoproduto é o produto da informação, é o professor distribuindo, escalando o seu conhecimento através do digital. Isso é maravilhoso, isso é magnífico, e você faz muito bem isso. Queria que você contasse do ponto de vista de business mesmo. Eu vi que eu tinha essa habilidade, eu comecei a gravar vídeos, aí depois eu pus lá no Hotmart, depois eu contratei uma equipe, porque eu vejo que você tem muito zelo no seu business de infoprodutor, de creator, de criador de conteúdo. O seu material é excelente, você cuida do design. Eu queria que você passasse um pouco desse conceito do ponto de vista de business aqui para o pessoal. Com certeza. Então, eu entrei nesse mercado de ensinar através de plataformas digitais, inicialmente em 2020. No ano de 2019, eu sempre gostei muito de ensinar. Então, em 2019, eu comecei a viajar para o Brasil. Eu já viajava para visitar minha família, mas nas férias, quando eu ia visitar meu pai e minha mãe lá em Palmas, e minha família em Goiânia, eu comecei a ensinar um curso de eletrocardiograma presencial. Eu peguei ao longo de 10 anos, guardava tudo quanto é eletro interessante e, claro, obviamente, tirei o nome dos pacientes, anonimizei tudo e comecei a levar esses eletros e ensinava ali para 20, 30 alunos em Palmas, em Goiânia. Fiz isso algumas vezes. Em 2020, eu ia continuar fazendo esse projeto, eu gostava muito, era um hobby para mim. E aí, obviamente, no contexto de pandemia, não foi possível viajar. E eu falei, olha, o material está tudo pronto, eu já faço esse curso, eu vou fazer pelo Zoom, vou convidar as pessoas, abrir uma conta do Instagram, não tinha nada no digital, nada, nem rede social eu tinha antes disso. Então, eu criei uma conta nas redes sociais e comecei a anunciar no orgânico mesmo, convidar pessoas, mandar mensagem no direct para as ligas. Comecei assim na raça mesmo, sem tráfego, sem anúncios, sem nada. E aí, no contexto onde o treinamento é muito bom e as pessoas se voltaram para o digital, cresceu muito rápido. A primeira turma que eu fiz tinha 50 alunos, depois foram 100, depois foram 200. Em menos de um ano eu fiz uma turma para 1.000 alunos de eletrocardiograma. Foi algo assim espetacular. E aí, com o crescimento, aí veio a demanda por tudo isso que você mencionou. Aí nós fomos, graças a Deus, eu fui encontrando pessoas e equipes muito boas para me ajudarem nesse caminho. Então, a maneira como nós nos organizamos ao longo dos últimos 3 anos, desde que eu comecei esse projeto, ela hoje inclui um time todo administrativo,
que ajuda na parte, por exemplo, financeira, ajuda na parte de atendimento ao aluno, e também um time de marketing, que me ajuda na edição dos vídeos, me ajuda no manejo das redes sociais, me ajudando a fazer os anúncios que hoje rodam de forma muito estruturada. E também, recentemente, estruturei um time comercial para ajudarem, né, no contato com os alunos interessados e explicarem como funciona o nosso programa, saindo um pouco daquele modelo só de ficar fazendo anúncios para um lançamento, digamos assim. Então, o time está estruturado dessa maneira hoje. Posso explicar mais detalhes cada uma das partes, mas ele nasceu no orgânico, nasceu assim, como você falou, com interesse e habilidade em ensinar, e se organizou muito pela necessidade, pela demanda, por não ter outra alternativa para continuar crescendo. Fomos organizando o time e a equipe ao longo dos anos. E esse time é grande? Com quantas pessoas mais ou menos você tem para tocar tudo isso? No time administrativo hoje eu tenho 3 pessoas, e no time de marketing é uma empresa integralmente terceirizada. Então eles têm muitas pessoas lá, tem a pessoa que faz o vídeo, tem a pessoa que faz o tráfego. Então eu estimo que nessa empresa terceirizada, chama B42, aliás, fica a recomendação, o pessoal é muito gente boa e competentes, e eles devem ter umas 10 a 12 pessoas que atuam no nosso projeto. Talvez não em tempo integral, só no nosso projeto, porque eles têm outros clientes, mas funciona muito bem para a gente. Perfeito. Anderson, estamos encerrando aqui o nosso papo. Você, parabéns mesmo pela sua, né, tão jovem. Não falei sua idade, se você quiser contar a sua idade, mas você é jovem, é um garoto prodígio aí, que está honrando as terras brasileiras aí nos Estados Unidos. Muito bom falar com você. E queria que você deixasse uma mensagem final. O que nessa jornada de sair lá do interior de Tocantins e hoje está em Harvard, seus pais estão aqui, eu tenho certeza que muito suor, né? Muito trabalho, muito suor, sonho, almejando um alvo, tendo uma meta, trabalhando para ter essa meta e conquistar essa meta. E tá bem no início ainda, né? Porque você tá muito jovem ainda. Queria que você falasse um pouco desse sentimento, como que você pode compartilhar com a gente uma dica, um aprendizado seu. Com certeza. O principal dessa jornada, para mim, foi um passo de cada vez, fazendo um trabalho muito bem feito em qualquer uma das etapas. A gente estava falando sobre soft skills antes. Essa paciência, esse trabalho bem feito em cada etapa foi fundamental. Eu não imaginava, quando eu saí lá de Paraíso do Tocantins para fazer cursinho há 18 anos, não imaginava que ia ser cardiologista em Harvard um dia. Mas eu sempre busquei com muita força, muita dedicação, fazer aquela etapa que eu estava focado com excelência para atingir o próximo passo. Então, na residência de clínica, eu queria muito fazer residência de cardiologia e coloquei toda a minha energia ali para conseguir atingir aquele objetivo. E fui subindo um degrau de cada vez. E para o destaque acadêmico, como eu mencionei, lá de Goiás até Harvard, ter essas publicações e ser reconhecido no meio de trabalhos científicos, no meio científico, foi fundamental para mim. Então, é outra recomendação, assim, para quem tem interesse, assim, se destacar na pós-graduação, na carreira de docente, sair do Brasil, fazer um fellowship nos Estados Unidos, por exemplo, para o destaque acadêmico tradicional hoje em dia, eu acho que vejo muito importante essa necessidade de aprender o meio científico além da assistência. E na parte do empreendedorismo eu tenho muito a aprender ainda, mas eu acho que aí o principal segredo tem sido resiliência, realmente ter a determinação e a humildade em trabalhar para resolver os muitos problemas que vão surgindo ao longo do caminho. Você seguramente sabe muito melhor que eu essa área aí, Lourenço, mas tem sido um desafio construir um empreendimento que realmente ajuda as pessoas e que continua crescendo, e tem sido uma jornada muito gratificante também. Essas são as palavras finais. Cara, perfeito. Eu queria nas suas palavras, me veio aqui à mente um termo
que é o diligente, né? E aí tem um versículo lá em Provérbios que eu gosto muito, que fala assim: o preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas o desejo do diligente será satisfeito. Eu acho que tem muito isso que você disse, né? Um passo de cada vez e buscar a excelência, né? O diligente, aquele que atua com cuidado, com paciência, com resiliência. Tanto você experimenta isso na sua vida acadêmica e na sua vida empreendedora. Então, eu acho sensacional. Parabéns, sucesso para você aí. E não some não, volta para contar aí dos progressos aí em terras gringas, tá bom? Obrigado, viu, Anderson? Prazer foi todo meu. Só também deixar o convite pro pessoal que tiver interesse em conhecer mais os meus projetos, @andersoncardoso.md e @metaanalysis.academy no Instagram. Perfeito, cara. Obrigado. Você, como sempre, pode ajudar a gente dando seu feedback, dizendo se gostou, se não gostou, o que você pode ajudar a gente a melhorar. Como você pode ser diligente aqui com o nosso podcast, você que escuta a gente toda semana, manda para mim, gostei disso, não gostei daquilo, você deveria trazer esse tema, essa pessoa, porque assim a gente constrói um podcast baseado no seu interesse, na sua vontade, e assim a gente tem muito mais sucesso. Você também pode compartilhar, gostou? Pega o link, compartilha nos seus grupos aí de WhatsApp, conta pro seu colega, eu gostei disso, olha isso que legal, olha o Anderson aqui que tá lá na gringa, lá nos Estados Unidos, fazendo bonito, e aí o podcast fica mais conhecido de todos. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.